aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 em diante, que relata o sacerdócio de Melquisedeque. Era figura do sacerdócio eterno de Cristo, né? Melquisedeque era um rei de Salem. Ele era sacerdote e rei de Salem, lá no tempo de Abraão, né? Esse Melquisedeque, né? Não se sabe quase nada dele, só se sabe que ele era um sacerdote de Deus, né? Porque Deus naquele tempo deve ter falado com ele. Não tem muito relato sobre esse sacerdote Melquisedeque lá das antigas, né? Lá do tempo do início de Abraão, quando Deus chama Abraão para dar continuidade à legião do bem, à legião de Deus, né? Isso lá quando Noé chega, depois de criar muita gente, criou a Abraão, e Abraão se tornou o chefe para conduzir a legião de Deus até o povo se tornar israelita através de Jacó, né? Então eu vou ler agora Hebreus capítulo 7. Já abriram a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 7. Vamos ler. Porque este Melquisedeque, rei de Salem, né, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava, né? Regressava da matança dos reis e o abençoou, né? Como eu estava falando, porque esse Melquisedeque, ele era rei de Salem, né? E Abraão transitou em suas terras quando vinha de uma guerra, né? Quando ele vinha de uma guerra, Abraão passou na terra desse rei de Salem, né? Que é Melquisedeque. Ele era um rei, e lá de Salem, cidade, país ou estado naquele tempo, lá atrás. A quem também Abraão separou o dízimo de tudo, né? Sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salem, que é rei de paz. Então Abraão, né, vinha de uma guerra, né? Ele vinha de uma guerra e deu dízimo a esse sacerdote chamado Melquisedeque, rei de Salem. Muitos pastores aí dizem que esse Melquisedeque é Cristo, mas não é verdade, né? Diz que Melquisedeque é o próprio Cristo. Não tem nada a ver. Melquisedeque é um rei, né? Ele é sacerdote, ele é rei de Salem. Não sei se é um estado ou é um país, não sei. Eu sei que ele é rei de Sales, né? De Sales. Sem pai, sem mãe. Ele tem pai e ele tem mãe, né? Só que não consta na Bíblia aqui. Você só está dizendo quem traduziu, quem falou, quem narrou na Bíblia a respeito de Melquisedeque, não botou, não, porque olha, Jesus Cristo tem uma genealogia, né? Noé também tem uma genealogia, né? Vindo de lá do início, tem uma genealogia, né? Então Cristo também tem uma genealogia, né? Mas esse Melquisedeque não tem genealogia, porque não escreveram, né, a respeito dele. Só falaram que ele era um sacerdote de Deus, né? Que ele era um rei e que ele dominava em Salem, só isso. E que Abraão passou nas terras dele quando ele é rei, né? Abraão cruzando o território desse rei de Salem, né? Desse Melquisedeque,
esse sacerdote foi de encontro a Abraão, né? Dando de comer, dando de beber, porque ele vinha de longe, estava caminhando, vindo de uma guerra. E por ser bem recebido por esse Melquisedeque, que era um sacerdote, Abraão achou, né, na sua mentalidade, achou de dar 10% dos seus despojos de guerra para esse rei, para agradar esse rei, né? Então não era mandamento de Deus nesse tempo, não era nenhum mandamento de Deus. Muitos pastores de hoje, dentro das igrejas falsificadas, quer aproveitar esses versículos aqui para introduzir dízimo. Não, porque Abraão deu o dízimo de tudo. Isso aí não tem nada a ver com a lei de Moisés, não tem nada a ver com a lei de Cristo. Não tem nada a ver. Esse dízimo que Abraão deu aqui a Melquisedeque não tem nada a ver com a lei de Cristo, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Abraão deu porque quis. Abraão deu porque ia passando num território, né? Ia cruzando um território e era desse rei Melquisedeque, né? Ele era um sacerdote e rei, né? Simplesmente. E por ser bem, por Abraão tá passando nas terras dele, esse Melquisedeque foi de encontro com Abraão, né? E conversou com ele, né? Até deu de beber, deu de comer, né? E Abraão, se achando, né, bem recebido desse sacerdote, ele se achou e disse: não, ele é um sacerdote, eu vou dar o dízimo do meu despojo de guerra. Não foi do seu trabalho, né? Foi do despojo de uma guerra que ele veio, né? Ele estava combatendo a legião do mal. E Abraão é o cursor da legião de Deus. Abraão é o cursor da nova legião de Deus, né? Porque a antiga foi destruída, né? Através Noé morreu e tal, as famílias dele, foi a sequência, né? Ele foi quem trouxe a legião de Deus, foi Noé. E Abraão foi quem deu continuidade à legião de Deus. E dentro da família de Noé se gerou também pessoa para cuidar da legião do mal, da legião de Satanás. Por isso que ele amaldiçoou um da sua família lá, e ele se tornou da legião do mal, né? Mas aqui o que eu estou relatando aqui é a respeito de Melquisedeque, né? O sacerdócio de Melquisedeque, rei de Salem, onde Abraão passou por dentro de suas terras e deu dízimo, mas deu dízimo porque ele quis. Não foi porque o sacerdote pediu, não foi porque Deus mandou ele dar dízimo. Nada disso. Deus não mandou Abraão dar dízimo de nada. Ele deu porque quis. Ele deu porque se achou no direito de dar, porque foi bem recebido pelo sacerdote Melquisedeque, né? Ao passar por sua terra, cruzar a sua fronteira lá dentro da sua terra, ele achou que foi bem recebido, comeu, bebeu, e por isso ele deu o dízimo lá, mas não foi por ordem, não, né? Sem Melquisedeque, ele é um sacerdote que a Bíblia não relata a respeito dele. Por isso os pastores ignorantes de hoje acham que Melquisedeque é Cristo. Mentira, não é. Melquisedeque é um rei de um certo lugar chamado Salem. Ele é um sacerdote. Sem pai, não. Ele tem pai, só não é relatado. Só botaram aqui, sem pai, sem mãe. Quem escreveu, colocou sem pai. Ele devia ter feito assim: não conhecido de pai, não conhecido de mãe, né? Mas botaram aqui, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia nem de fim de vida, né? Mas feito semelhante ao Filho de Deus, semelhante a Cristo, ele permanece sacerdote para sempre, né? Mas ele tem pai e ele tem mãe. Todo homem tem pai e tem mãe. Só que não foi relatado aqui
essa inscrição aqui é para confundir o povo, né? Se não for muito esperto para entender, não se vai entender, né? É claro que ele vai ter pai, ele é um homem, né? Melquisedeque é um homem, ele é um rei, né? Então ele tem pai e tem mãe, ele teve, só não foi relatado na Bíblia. Não fizeram a genealogia dele, né? Como também de muitos, né? Não fizeram, mas ele teve pai e teve mãe, né? Ele é um sacerdote igual a Cristo, né? Ele. Considerai, pois, quão grande era este, né? Este sacerdote, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo. Presta atenção, deu o dízimo dentre os melhores despojos da guerra que ele vinha. E os que dentre os filhos de Levi, né? Dentre os filhos de Levi, está comparando o dízimo de Abraão, que deu sem ordem. Abraão deu sem ordem. É preciso entender essa parte aqui, porque os pastores gananciosos e enganadores dos dias de hoje, eles querem, né, atribuir o dízimo de Abraão lá de antigamente para o dízimo da lei de Moisés. Tem nada a ver uma coisa com a outra, não, né? Não tem nada a ver. Eles querem introduzir esse dízimo de Abraão com o dízimo da lei de Moisés, e não tem nada a ver um com o outro, não tem. Eu vou ler para vocês, né? Considerai, pois, quão grande era este quem? O sacerdote Melquisedeque, né? A quem até o patriarca Abraão deu. Não foi cobrado. A lei de Moisés é cobrado o dízimo. A lei de Moisés é cobrada o dízimo, é cobrado. Na lei de Moisés é cobrado o dízimo. Mas Abraão deu, não foi cobrado. Porque não existia lei para ele naquele tempo. No tempo de Abraão, a única lei que Deus deu para ele foi a circuncisão, né? A única lei que Deus deu para Abraão foi a circuncisão dos filhos da família e de todo o povo que quisesse andar com Abraão. A lei era circuncidar-se. E esse foi o único mandamento que Deus deu para Abraão, lá naquele tempo. Mas Abraão deu o dízimo de livre e espontânea vontade, porque cruzava as terras desse rei quando vinha da guerra, né? Ele deu do despojo de guerra. E agora vem o que é da lei de Moisés. Esse versículo aqui, Hebreus 7:5. Isso agora vem na lei de Moisés. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei. Que lei? A lei de Moisés, né? Agora vamos falar da lei, né? O dízimo que Abraão deu foi de livre e espontânea vontade, não foi cobrado. Mas aqui, ó, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem. Ordem de quem? De Deus. Segundo a lei. Que lei? A lei de Moisés, né? De tomar os dízimos, de cobrar os dízimos do povo. Isto é, de seus irmãos, ainda que este também tenham saído dos lombos de Abraão, porque nesse tempo aqui Abraão já não existia mais. A lei de Moisés foi dada depois depois do filho de Abraão ter morrido, né? Depois do filho de Abraão ter morrido, depois de Jacó ter morrido, foi que veio depois de eles ter saído lá do Egito, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, foi que foi introduzida essa lei aqui para o sacerdote levita. É só os sacerdotes levita, depois que saíram lá da terra do Egito, da escravidão,
é que recebe essa ordem de cobrar dízimo do povo, de seus irmãos israelitas, né? Só depois, muito depois. E os que dentre os filhos de Levi recebem, que eles receberam quando saiu do Egito, que atravessaram o Mar Vermelho, que se firmaram, que Deus mandou fazer o tabernáculo, aquele tabernáculo ambulante, né, até chegar na Terra Prometida. Foi os filhos de Levi que Deus fez eles sacerdote e deu ordem a eles para cobrar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, mesmo ainda os que tinham saído dos lombos de Abraão, decorrente da sequência, né? Veio Isaac, veio Jacó, né? Veio o filho de Abraão, né? Isaac morreu, aí veio Abraão e deu a sequência, né? Saiu dos lombos de Abraão, é lógico, né? Mas aquele cuja genealogia não é contada, que é o Melquisedeque, entre eles tomou dízimo. Melquisedeque não tomou dízimo, isso é uma mentira. Nessa leitura aqui de Hebreus 7, que Melquisedeque não tomou dízimo de Abraão. Abraão deu porque quis, mas o tradutor aqui está passando uma mensagem errada, dizendo que Melquisedeque tomou dízimo. Melquisedeque não tomou dízimo, né? Mas aquele cuja genealogia, que é o Melquisedeque, não é contada, que é ele, né? O Melquisedeque, entre eles, tomou dízimo de Abraão. Mentira! Ele não tomou. Abraão deu porque quis, porque não era mandamento. Mas esse tradutor aqui está mentindo, escreveu uma coisa errada aqui, por isso que confunde a mente de muita gente, né? Não, mas Abraão deu, não pagou. Aqui está dizendo como ele tivesse pago. Não é verdade, né? Tomou o dízimo, ele não tomou o dízimo de Abraão. Melquisedeque não tomou, Abraão foi quem deu. Isso é errado. Aí abençoou ao que tinha as promessas, que era Abraão. Mentira, isso é uma mentira. Abraão deu o dízimo, como está escrito aqui, olha. Considerais, pois, quão grande era este sacerdote, que era Melquisedeque, até o patriarca Abraão deu o dízimo, dentre os melhores despojos de guerra. Deu, aqui está no versículo 4, isso é Hebreus capítulo 7, né? Hebreus capítulo 7 está dizendo que Abraão deu o dízimo, não pagou. Já no 6, né? No versículo 6 é uma mentira isso aqui. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, que é o Melquisedeque, tomou o dízimo de Abraão. Isso é mentira. É mentira que Melquisedeque não tomou dízimo. Abraão deu porque quis, né? E abençoou. Ora, sendo contradição alguma, sem contradição, o sacana que escreveu aqui ainda vem dizer que isso é sem contradição. Claro que é uma contradição isso aqui. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. É conversa, rapaz. Que não tem contradição, que ele não pagou dízimo. Dele ser um sacerdote maior do que Abraão, isso é, né? Isso é, o abençoou, né? O menor é abençoado pelo maior. O menor é Abraão, o maior é ele, que é rei, né? Rei de Sales, sacerdote, que abençoou Abraão. Mas sem contradição, isso é mentira, tem contradição. Porque lá na frente, Abraão deu, e aqui nesse outro, no 6, ele está dizendo que cobrou, não pode, né? Isso é mentira. Então tem que prestar atenção nessas leituras, que é para não se enganchar, né? Por isso que os pastores de hoje enganam a muita gente. Os pastores de hoje fazem teologia diabólica e enganam muita gente dentro das suas igrejas falsas, igreja de Satanás. Me desculpa, tá? Não quero ofender vocês, nem estou julgando, mas eu estou falando a verdade, tá?
E aqui certamente recebem dízimo. Homens que morrem, ali, porém, os recebe aquele de quem testifica que viu. Isso é os da família da tribo de Levi, né? Do povo israelita. E por assim dizer, por meio de Abraão, não é por meio de Abraão, isso também é outra mentira, né? Isso também é outra mentira. E por assim dizer, por meio de Abraão, não é por meio de Abraão, porque Levi está recebendo dízimo pela ordem da lei de Moisés. Isso também é uma grande mentira aqui nesse cabra que escreveu essa Bíblia, né? Esse versículo. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Mentira. É mentira. Isso aqui é mentira na Bíblia, né? Abraão deu dízimo espontânea vontade, mas Levi, até Levi, não. Por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, quem recebe dízimo pagou dízimo. Não, aqui é na lei de Moisés. Levi começou a receber dízimo na lei de Moisés. Ele não recebia, nem pagava. E ele paga aqui esse dízimo dos dízimos que recebe, né? Levi paga dízimo, se é que ele paga, né? Ele paga dízimo a Deus. Esse dízimo que Levi paga, ele paga a Deus. Por quê? Todo ano tem o dízimo dos dízimos, que é para Deus, né? É diferente. Tem que saber entender essas coisas, porque senão muita gente fica cauterizado na mão desses falsos pastores enganadores de hoje por causa dessas coisas, né? Então, eles dizem, né? Abraão deu dízimo e até Levi deu dízimo por causa de Abraão. Mentira! Levi está recebendo dízimo, está cobrando dízimo do povo israelita por causa da lei de Moisés, né? Abraão deu dízimo só uma vez para Melquisedeque. Deu, não foi cobrado. Não era mandamento para Abraão dar dízimo, nem pagar. Não. Ele deu porque quis. Agora, Levi, a tribo de Levi, quando se torna sacerdócio do tabernáculo, que Deus mandou criar através de Moisés, aí sim, ele vai cobrar o dízimo dos irmãos do povo israelita que trabalha, porque ele não trabalha, é para cuidar do tabernáculo de Deus, o tabernáculo ambulante, né? O povo de Levi e muitos outros, né? Eles não trabalham, os outros trabalham, dá o dízimo para eles sobreviverem, tanto eles como as viúvas, os órfãos e os estrangeiros que convivem com ele aí, ajudando ele no tabernáculo, certo? Então Levi paga dízimo a Deus dos dízimos que recebe. Até Levi, quem recebe dízimo, pagou dízimo, mas ele paga dízimo dos dízimos que ele recebe para Deus. É o dízimo dos dízimos. Tem que saber entender essas coisas, que é para depois, para você não estar aprendendo errado. Os pastores de hoje não querem ensinar essas coisas para você, querem ensinar que você deve pagar dízimo para eles, né? Ele só ensina que você deve pagar dízimo para se enriquecer ilicitamente, porque o verdadeiro cristão nos dias de hoje nem paga e nem recebe dízimo, né? Nem paga e nem recebe, mas contribui voluntariamente. É diferente. A lei de Cristo é muito diferente da lei de Moisés. Por isso que a lei de Moisés foi passado. A lei de Moisés é passado. Nós estamos na lei de Cristo. É diferente, né? Muitíssimo diferente, tá? Isso é a verdade. É a verdade. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, quem recebe dízimo, pagou dízimo. Isso é mentiroso, essa frase aqui é mentirosa. É uma frase mentirosa, né?
Porquanto ele estava ainda nos lombos de Abraão, seu pai, Melquisedeque saiu ao encontro deste, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei. A lei de quê? A lei de Moisés. Que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, né? Que esse que vai se levantar é Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Na ordem, é o aprendizado de Melquisedeque dado por Deus para ele lá naquele tempo atrás, é o que vai, né, dar ao sacerdote de Moisés, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão e de Moisés, mas o sacerdócio de Cristo, que vem direto do Pai, né? Pois mudando-se o sacerdócio, né? Pois se mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, quando Cristo vem, quando Deus envia Cristo, né, para resgatar esse povo israelita e as tribos que se tornaram muito rebeldes em abandonar a legião de Deus e ir para a legião de Satanás, quando Cristo vem, que traz a sua nova lei, né, é mudado também tanto a lei de Moisés como o sacerdócio levítico. É mudado, a lei de Moisés é mudada, o sacerdócio levítico também é mudado, porque vai entrar o sacerdócio de Jesus Cristo e vai entrar também em vigor a lei de Cristo, que é superior à lei de Moisés, que é falha, ela é inútil, como a própria Bíblia fala, que a lei de Moisés é inútil, ultrapassada. E aí por isso que Deus envia seu Filho com a nova lei para os cristãos de hoje, né? E para tornar cristão aquele que seguiu a lei de Moisés até Cristo, porque a lei de Moisés foi dada para o povo israelita para conduzir eles até Cristo, né? Quando Cristo chega, eles abandonam a lei que estava, é a lei de Moisés, e passam a usar a lei de Cristo, que é a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo vai adquirir com seu próprio sangue, né? Isso está lá em Atos 20 e 28. Pois mudando-se o sacerdote, necessariamente se fez mudança da lei de Cristo da lei de Moisés para a lei de Cristo, né? Do sacerdote levita para o sacerdócio de Cristo, né? O pastor não ensina isso a vocês não, porque senão vai botar eles para trás, né? Ele não ensina, não vai ensinar isso. Porque aqueles de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, né? Da tribo lá de Levi, da qual ninguém ainda serviu ao altar. O altar, o sacerdócio de Cristo é da tribo de Judá, e Moisés não falou desse sacerdócio da tribo de Judá para ninguém, porque era secreto, né? Era dos planos de Deus. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, né? Tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdote, porque Deus não deu permissão, né, a Moisés para falar a respeito de Cristo, desse sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque senão ia atrapalhar o sacerdócio da lei de Moisés, o sacerdote levita, né? Se sem ele falar já se tornaram rebeldes, imagina se dissesse que ia vir outro sacerdote, né? Aí é que eles iam bagunçar o negócio mesmo de verdade, né? Por isso que Deus não falou para Moisés a respeito do sacerdócio de Cristo. Só quando ele veio foi que foi esclarecido isso, né? Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada falou.
Por que procedeu da tribo de Judá? Porque Maria era descendente dessa tribo, da tribo de Judá. Maria aqui fez carne no Espírito de Cristo, né? Ela foi a geradora de carne no Espírito de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio, né? Quando Deus envia Cristo aqui para a terra, né? Ele prepara essa Virgem Maria, que é descendente da tribo de Judá, para criar carne no Espírito de Cristo, para ele se tornar humano, para poder ele representar Deus como na carne, como nós, né? E fazer o que ele fez. Curou cego, aleijado, expulsou demônio, ressuscitou, né? Isso foi feito para que o povo que ele veio resgatar, né? Que era o povo israelita, a tribo de Judá, que foi a que procurou mais matar ele, e matou, né? Que foi a tribo de Judá, que são chamados na Bíblia de judeu, povo judeu. Esses são o povo da tribo de Judá que matou Cristo, né? Se tornaram judeu porque era da tribo de Judá. E Cristo veio dessa própria tribo, porque Maria, né? Ele veio assim, só figurativamente. Cristo veio da tribo de Judá figurativamente. Porque Cristo já existia, meu povo. Ele apenas veio descendente da tribo de Judá por causa de Maria, que ia transformar o espírito dele em carne humana, né? Através do seu ventre, né? Só por isso, e mais nada, né? Visto ser manifesto, né? Procedeu da tribo de Judá. E Moisés nunca falou dessas coisas, porque era um propósito de Deus manter em secreto, né? E ainda muito mais manifesto é isto: se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, que é a lei de Moisés, né? Ele levantou sacerdote na lei de Cristo, na lei de Deus, né? Que foi o Pai quem deu, né? Mas segundo o poder de uma vida indissolúvel, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Melquisedeque veio de Deus. Deus foi quem deu esse sacerdócio a Melquisedeque. Não é como o de os outros sacerdotes, que é dado através da lei de Moisés, né? E Cristo também veio sacerdote lá do Deus Altíssimo, né? Porque nada que Cristo fez aqui nessa terra foi por intermédio dele, ou por pensamento dele, ou porque ele quis, mas do Pai que mandou, enviou ele, né? Pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado, né? A lei de Moisés. Pois, com efeito, o mandamento anterior, que é a lei de Moisés, é abrogado. Não tem mais serventia por causa de suas fraquezas e de sua inutilidade. É inútil. A lei de Moisés, quando Cristo vem, se torna inútil, né? Eu não sei porque os pastores só os pastores gananciosos, né, dentro dessas igrejas falsas, querem introduzir pedaço, não é a lei de Moisés, é trecho da lei de Moisés, né? Como dízimo, principalmente. Eles introduzem dízimo da lei de Moisés por causa do dinheiro, que é favorável a esses pastores corruptos, pastores de Satanás, que fazem teologia diabólica para aprender como mais fácil ficar de enganar o povo.
Isso é a verdade. Por quê? Eu estou falando dessa forma. Eu falo com toda a convicção. Né? Eu falo com toda a convicção, com toda a certeza que esses pastores de hoje, que fazem teologia diabólica, que criam suas igrejas falsas para enganar o povo, são todos de Satanás. Fala de Deus? Fala. Prega a palavra de Deus? Prega, mas para enganar. E o diabo é o pai da mentira. E a própria Bíblia diz que assim, que muitos, não é pouco, muitos virão em meu nome, e com palavras lisonjelas. Que é palavra lisonja? Palavra bonita, bem pregada, bem falada, engana até os escolhidos. Né? Isso consta na Bíblia, Deus já alertou a esse respeito. Isso são os pastores de hoje, dentro dessas milhares e milhares de igrejas falsificadas, né? Igreja católica, igreja assembleia fulana de tal, assembleia ciclana de tal, igreja universal do poder de Deus, sétimo dia, adventista, e já vai já por aí diante. Todas elas são de Satanás. Igreja criada pelo homem, porque a verdadeira igreja, única e verdadeira, quem mandou criar foi Deus, por Cristo. Quem mandou criar foi Deus, por Cristo, a única verdadeira. Chama-se Igreja de Deus. Não é Igreja Católica, não é Igreja Assembleia, não é a Igreja Universal, são igrejas de Satanás. Mas a igreja verdadeira, que veio do mundo habitável de Deus, é Igreja de Deus, única e verdadeira. Sabe, meus queridos, eu falo essas coisas, não é para ofender vocês, não é para julgar vocês. Eu sei que tem muitos aí que falam isso. Ah, o irmão Antônio está julgando a gente, como é que pode, né? Está julgando, está falando mal das igrejas. Não, meu querido, eu não estou falando mal, eu estou mostrando a verdade, né? Eu estou mostrando a verdade, para que vocês aprendam a verdade, para que vocês saiam da mentira desses pastores enganadores que vivem enganando vocês. Tá entendendo? É por isso que eu falo assim, dessa forma. Entendeu? É só por isso. Né? Continuando a leitura, né? Pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado, é excluído, que é a lei de Moisés. O mandamento anterior é abrogado, não tem serventia mais, por causa da sua fraqueza. O mandamento da lei de Moisés é fraco, é inútil, como está escrito aqui. Pois, com efeito, o mandamento anterior, né, o mandamento da lei de Moisés, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, né? Inutilidade. Isso é Hebreus capítulo 7, versículo 18 em diante. É uma lei falha, a lei de Moisés é uma lei falha. A lei de Cristo não, é uma lei completa, sem faltar nada, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Então não devemos focar em nada da lei de Moisés. Mas aí você vai perguntar para mim, você vai perguntar para mim: oxe, irmão, como é que pode isso? Lá na lei de Moisés está dizendo: não adultere, não mate, não roube. Na lei de Cristo também tem isso, só que diferente. Oi, meu amor, na lei de Cristo também tem esses mesmos mandamentos da lei de Moisés, só que diferente.
né? Diferente, porque na lei de Moisés, que é a lei da pedra, a lei que mata, olho por olho, dente por dente, né? Na lei de Moisés, para você cometer adultério, né? Na lei de Moisés, para você cometer adultério, você tem que pegar a mulher do próximo. Você tem que fazer sexo com ela. Isso é na lei de Moisés, né? Na lei de Moisés, para você cometer adultério, você tem que pegar a mulher do próximo, né? Você tem que transar com ela. E aí, se for pego, vocês vão morrer apedrejados. Tanto a mulher quanto o homem morrem apedrejados, né? Na lei de Cristo é diferente. Na lei de Cristo, basta você olhar, né? Olhar para uma mulher com interesse de cobiçar ela para transar com ela, você já cometeu adultério. É diferente. A lei de Cristo é mais ampla, né, que a lei de Moisés. Na lei de Moisés você tem que praticar. Na lei de Cristo, só em você pensar, você já está cometendo adultério. Só você em pensar, poxa, que mulher bonita, eu vou lá, vou falar com ela. Pronto, você já cometeu adultério, né? Na lei de Moisés, você mata para ser um criminoso. Na lei de Moisés, você mata para ser um criminoso. Na lei de Cristo, só em você planejar, pensar em matar uma pessoa, você já matou para Deus, né? Você já matou, e etc, e etc. A lei de Cristo é muito mais ampla que a lei de Moisés. Por isso que a lei de Moisés é falha, né? Ela foi abrogada porque é falha. Ela tem fraqueza nela, ela é inútil, cheia de inutilidade, como está escrito aqui. Em outras Bíblias é diferente essa palavra aqui, né? Em outras Bíblias é diferente essa relatividade aqui. O mandamento anterior vai mostrar a lei de Moisés e tal, é negada por outro motivo, né? Mas aqui está dizendo que ela é negada, né, abrogada, sem valor, por causa da sua fraqueza e inutilidade. E a lei de Moisés é inútil para a lei de Cristo. Não é eu que estou dizendo. Por isso que não se deve introduzir nada da lei de Moisés para os dias de hoje. Nada da lei de Moisés se introduz para os dias de hoje. Por quê? Porque a lei de Cristo é espiritual, não é lei material. A lei de Moisés é lei material, é lei carnal, é a lei da pedra, é a lei que mata, é olho por olho, dente por dente. A lei de Cristo não, ela é espiritual, ela é para a nossa salvação, ela é para a nossa vida eterna, é para se seguirmos com a fé de Deus e obediência e amor puro e sincero no nosso coração para chegarmos a Deus nos céus. Isso é a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo, não de homens nos dias de hoje, principalmente desses pastores falsificados de Satanás, dentro das suas igrejas de Satanás. Igreja católica de Satanás, igreja evangélica que tem por aí é toda de Satanás, porque são cheias de mentiras e engano, por os seus pregadores e por seus adébitos, né? Por seus irmãos que estão lá crendo na mentira. Quem crê na mentira é de Satanás também, né? Quem crê na mentira é de Satanás também. Quem ajuda o pastor na mentira é de Satanás. Quem ajuda o padre na mentira é de Satanás também. Agora, eu estou julgando você? Não. A palavra de Deus o julga. E você, Deus dá a você a ressalva de você se arrepender, de você abandonar essas falsas igrejas, esses falsos ensinamentos e pegar o verdadeiro ensinamento.
de pegar a congregar na verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que o Pai Todo-Poderoso do céu mandou seu Filho trazer, que é a igreja de Deus, né? Mas Deus dá essa chance de você se arrepender, né? De coração, com amor puro e sincero, né? De se batizar, lavar seus pecados, se tornar uma nova criatura, porque aí você não vai fazer mais o que fazia anteriormente, receber o Espírito de adoção para ser chamado Filho de Deus. Isso é a doutrina de Cristo, né? Pois a lei, né, eu estou falando entre lei de Moisés e lei de Cristo, entre o sacerdócio levita e o sacerdócio de Cristo, né? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Que lei é essa que não aperfeiçoou nenhuma coisa? Qual foi essa lei? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Que lei foi essa? Que não, a lei de Moisés, que não aperfeiçoou coisa alguma. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança. Através de qual? Através da lei de Cristo. Uma melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. E visto como não foi sem prestar juramento, porque a lei de Moisés não foi prestado juramento, né? E desta sorte, né, foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Isso é, os sacerdotes levitas, eles não fizeram juramento. Sacerdote levita, vou repetir o versículo para que você entenda. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Que lei? A lei de Moisés. E desta sorte é introduzida uma lei melhor, esperança. Isso é a lei de Cristo. Repetindo, pois a lei, que é a lei de Moisés, nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei de Moisés não aperfeiçoou nada. Por quê? Porque ela é falha, ela é inútil, né? E desta sorte, por causa disso, é introduzida, que é Cristo quando vem, e desta sorte é introduzida uma melhor lei, né? Uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus, né? E visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Isso lá na lei de Moisés, né? Os sacerdotes levitas. Mas este com juramento daquele que ele disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Isso é Cristo, né? E tanto melhor pacto foi feito fiador, né? De tanto melhor pacto, que é a nova lei, a nova aliança, né? De tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador dessa nova lei, desse novo mandamento, né? Jesus Cristo, ele é fiador dessa nova lei, desse novo pacto, dessa nova aliança que o Pai mandou através dele para o povo israelita e a tribo que não aceitou esse pacto novo, esse melhor pacto. Ele não aceitou. Por quê? Eles não aceitaram e mataram Cristo, porque lá eles podiam pecar à vontade e não tinha. Eles iam pagar os pecados dele, era ele que ia pagar? Não, eram os coitadinhos dos bodes, né? Os coitadinhos do bode era quem ia pagar o pecado deles. Por isso que eles não querem aceitar a lei de Cristo, porque
quem está em pecado na lei de Cristo está morto para Deus, né? Estão entendendo aí o ponto? Quem está em pecado hoje, estou falando agora porque aquele tempo lá atrás passou e Cristo deixou esse mandamento para nós, cristão verdadeiro, dentro da verdadeira igreja, hoje, né? Aquele povo que pecava na lei de Moisés, ele pagava os pecados deles com sangue do bode. Eu não sei porque os adventistas não matam bode lá no altar deles, não matam boi, não matam carneiro, né? Para fazer expiação de pecado, de alimento e etc, etc. Só querem fazer algumas coisas, é que nem os pastores do dinheiro de hoje, né? Só querem só o dízimo, o resto não interessa. Não mata bode lá no altar, não mata boi, não queima gordura, não derrama o sangue no altar, eles não fazem isso. Deveriam fazer, né? Já que eles querem seguir a lei de Moisés, né? Deveriam fazer essas coisas, mas não fazem, porque é muito trabalhoso, né? Então, né? Cristo é fiador de um melhor pacto, de uma melhor lei, porque a lei de Moisés, o pecado era pago com sangue de bode. Hoje não. Hoje você é mais duro é fácil e duro para um pecador. É fácil e duro, porque ele tem que se arrepender de coração. Tem que se arrepender de verdade, de coração. Tem que ter amor puro e sincero para poder se arrepender, porque senão não vale, né? Se batizar dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, porque os batismos da igreja católica, das igrejas evangélicas que tem por aí, são todos falsificados, não servem para Deus. Aí eu estou julgando você? Não estou. Estou falando mal? Não estou. É a verdade. Não serve para Deus. Por que eu estou falando isso? Porque está na Bíblia, né? Porque está na Bíblia. Então todos os batizados fora da igreja de Deus, única e verdadeira, não serve para Deus esse batismo. Porque é um batismo criado na mentira dos falsos pastores de hoje. E dentro da falsa igreja que eles próprios criaram para seu próprio interesse, né? Pois Jesus é tanto melhor pacto, foi Jesus fiador. E na verdade aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número lá na lei de Moisés para tomar conta do tabernáculo ambulante, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Aquele sacerdote lá do tempo da lei de Moisés, antes de Cristo chegar, que morreu, eles foram impedidos de permanecer, mas Cristo não. Cristo permanece até hoje sacerdote e ele está exercendo o seu sacerdócio até hoje, mas aqueles que morreram não estão mais, mas Cristo está, porque Cristo é eterno, o seu sacerdote é perpétuo, é eterno, né? Mas este porque permanece para sempre. Quem? O sacerdócio de Cristo. Mas este porque permanece para sempre. Tem o seu sacerdócio perpétuo. O sacerdócio de Jesus Cristo é perpétuo, é para sempre. Nunca se acabará, porque ele está lá, está vivo. Cristo está vivo o tempo todo, ele não morre. Por isso que é perpétuo. Mas os sacerdotes da lei de Moisés, todos eles morreram. Ele não tem como falar nada para ninguém. Mas Cristo tem, que ele está vivo. A hora que ele quiser vir aqui, ele vem. Basta o Pai querer. Ele não pode vir por si próprio, né? Ele não pode desobedecer o Pai. Mas se Deus quiser, ele chega aqui agora. Num piscar de olho ele está aqui, né? Com o seu sacerdócio, com a sua ordem, com a ordem que Deus mandar, né? Portanto, né? Portanto, pode também salvar esse sacerdote, portanto, pode também salvar
perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Está falando aqui para interceder pelos outros que morreram lá atrás, mas também serve para nós nos dias de hoje, né? Porque só Cristo intercede por nós, né? Só Cristo. Na Igreja Católica ensina que Maria está lá de lado de Deus intercedendo por nós. Mentira! Mentira! Nenhum santo daqui da terra está lá do lado de Deus. Ninguém está lá do lado de Deus intercedendo por nós. É mentira! É mentira! Maria não está lá. Maria está morta como qualquer ser humano, esperando a ressurreição. Por mais santa que ela foi em ter Cristo, até ter Cristo, né? Porque depois que ela teve Cristo, ela transou muito. Maria transou muito depois que teve Jesus Cristo, está na Bíblia. Mas o seu padre não ensina isso porque ele pegou uma doutrina diferente da de Cristo, né? Mas Maria transou muito com José e teve filhos e filha. É bíblico, né? E ele transou, está escrito que ele transou com ela. Como é que ela é virgem? Como é que ela é virgem mesmo tendo Jesus? Não pode, né? Deus tem o poder de, quando Cristo sair, tornar ela virgem novamente. Isso não resta dúvida. Mas depois que ela deu a luz a Jesus Cristo, José transou com Maria. Está escrito na Bíblia. José transou, teve filhos e filha. Quem fala isso para você que ela não transou é mentiroso, é enganador, porque fazem ensinamento diabólico. A igreja é diabólica, né? O pastor dela, o padre, é diabólico, porque ensina mentira. É diabólico, é do diabo. Desculpem, me perdoe. Não quero julgar você, mas é verdade. É verdade, eu tenho plena convicção do que eu estou falando. Entendeu? Eu não quero ofender você. Não, jamais. Não é minha intenção de ofender, de julgar, de magoar ninguém. Eu falo a verdade. Agora isso dói. Dói. Porque a verdade dói. Mas você tem que aceitar a verdade. Se você quiser ter salvação, se você quiser ter vida eterna, você tem que aceitar a verdade, não a mentira dos homens, porque mesmo antes de Cristo vir, Deus falou para o povo dele. Deus falou para o povo dele: maldito o homem que confia no homem. Por que Deus falou isso? Lá em Isaías ou foi Jeremias? Por que foi? Porque eles abandonaram a palavra de Deus e foram atrás da palavra do homem, criar templos, isso antes de Cristo, muito antes. Isaías já fala desse povo. Lá em Isaías, Deus mandou Isaías repreender esse povo, já que estava assim, criando suas próprias igrejas, seus próprios templos e templos de ídolos, de estátua, de escultura, muito antes de Cristo. Deus mandou Isaías, Jeremias, Malaquias repreender esse povo lá atrás, que estava roubando a Deus até nos dízimos. Falou de Jesus, que Jesus vinha. Isaías falou que Deus ia mandar Cristo para ver se ele, mas eles não quiseram. E quando Cristo veio, o que foi que eles fizeram? Mataram Cristo, né? Mataram, porque não aceitaram a igreja verdadeira, porque eles já tinham criado as suas próprias, né? Eles, o povo que era de Deus antigamente, antes, quando Cristo veio trazer a igreja que o Pai mandou, eles não quiseram, porque eles já tinham as suas, já tinham criado as suas próprias igrejas naquele tempo, né? E Cristo, Deus manda a Cristo trazer a sua, a única e verdadeira, que é a igreja de Deus. Eles não aceitaram e mataram ele, né? Portanto, né,
Cristo, como sacerdote, pode salvar perfeitamente os que por Cristo, através da sua lei, da sua doutrina, de seus mandamentos, podem salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles, lá o povo que ele veio resgatar, e por nós. Porque nos convinha tal sumo sacerdote que é Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Cristo foi, né? Feito mais sublime que os céus, né? Que não necessita, como os sumos sacerdotes, né? Os de antigamente, que não necessita, Cristo não necessita, como os sumos sacerdotes de antigamente, oferecer cada dia sacrifício, que era o que eles faziam. Os sacerdotes da lei de Moisés oferecia sacrifício para os pecados deles, né? Pagava os pecados com sangue de bode. Sacrifício para alimentação, matavam uma ovelha, né? Sacrifício de boi por certas coisas, por matar alguém, um negócio assim. Tem muitas regras dentro da lei de Moisés, né? Mas Cristo não. Cristo não necessita de fazer esse sacrifício de matar bode, de matar ovelha, não. Que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício perante por seus próprios pecados. Isso era os sacerdotes, por próprio pecado ele matava bode, né? Deus não disse se arrependa, se batize. Deus não falou isso para os israelitas, mas que matasse bode para a expiação de seus pecados. Isso é, os sacerdotes levitas. E depois, pelos do povo que isto fez ele, uma vez por toda, quando se ofereceu a si mesmo. Cristo é o único sacrifício, né? Cristo, o único sacrifício que ele fez foi o dele próprio, para nós e para o seu povo daquele tempo, que não aceitou, né? Só 10% aceitou, 90% não aceitou. Se combinaram e mandaram matar Cristo, mas 10% aceitou, né? Foi conduzido até Cristo através da lei de Moisés, mas os outros 90% sabiam da lei de Moisés, mas não seguiram mais, não seguiram, né? Esses sacerdotes se bandearam para a legião de Satanás e deixaram a legião de Deus. Então, todos os pastores de hoje, dentro dessas igrejas falsificadas de hoje, são de Satanás. Me desculpem, me perdoem, eu não estou julgando, mas é a verdade. É a verdade, né? Cristo não necessita de fazer sacrifício como eles, né? Porque isto fez ele, Cristo, uma vez por toda, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constituiu sacerdote a homens. Que lei? A lei de Moisés. Quem tem fraqueza? Que tem fraqueza. A lei de Moisés tem fraqueza. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei de Moisés, constituiu ao Filho para sempre aperfeiçoado. Isso é a lei de Cristo. A lei de Cristo aperfeiçoa os homens. A lei de Moisés destrói os homens. A lei de Moisés destrói, porque ela é inútil, né? Ela é fraca, não serve para a salvação. Todo aquele que quer seguir parte da lei de Moisés só faz por causa da ganância, por causa da avareza, por causa da legião de Satanás que inventou religião. E para através dessa religião criaram milhares de igrejas
falsificada, mas a igreja verdadeira, única e verdadeira, é igreja de Deus, que o próprio Deus mandou Cristo executá-la aqui na terra. Bem, meus amados irmãos, eu vou dar uma paradinha por aqui, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Com muita paz, muita saúde, que vocês prosperem, que vocês vão ler a Bíblia, vão ler a Bíblia, não coma aquilo que esses pastores falsificados estão ensinando a vocês, porque leva vocês para o inferno, para o lago de fogo. Abandone essas falsas igrejas. Abandonem essas falsas igrejas da religião, da legião de Satanás. Abandone esses falsos pastores mentirosos, enganadores, que são de Satanás. Vá para a igreja verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Examine a Bíblia, porque os pastores só leem aquilo que interessa para enganar vocês, tá? Isso é o meu recado. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos, né? Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E eu voltarei com o próximo vídeo em Hebreus capítulo 8, que vai relatar o antigo pacto, o antigo testamento, o antigo pacto, a antiga lei de Moisés era um símbolo transitório, né? A lei de Moisés, o antigo pacto, era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Jesus Cristo é a nova lei, é o novo mandamento. Isso é o próximo vídeo em Hebreus capítulo 8. Se Deus quiser, amanhã eu estarei aqui lendo esses versículos para vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E tenho dito,